Livro de Mateus, o capítulo é o 6. Do caminho, o nosso Deus é aquele que faz a ferida e Ele mesmo sara. Não é um Deus que faz a ferida e vem outra pessoa para sarar. Ele mesmo nos fere. Nós temos mania, costume, hábito de falar assim, é o inimigo que está me ferindo, que está me machucando. Mas a verdade é Deus que está extraindo em nós, tirando de nós aquilo que nós temos de melhor. Nos momentos das minhas dores, às vezes saíam umas bobeiras da minha boca, sabe? Vou desistir. Quer morrer. Quer morrer. Não aguento. Saem umas bobeiras assim. A gente acha que Deus... É que nem quando a mãe da gente, né, pega... Quem é do meu tempo, eu sei que tem pessoas muito mais jovens do que eu, mas quem é do meu tempo também não só levantar a mão, não, disfarça e só dá risada. Quando a mãe pegava aquela vara de marmelo, alguém aqui apanhou de vara de marmelo, não levanta a mão. A gente fala, eu vou morrer depois dessa sova, mas faltando daqui 10, 15 dias a gente está de novo apanhando de vara de marmelo. A gente está vivo, né? Então é assim que Deus faz. Ele é um pai tão amoroso, que muitas vezes nós estamos indo por uma estrada que não é o que Ele planejou para nós, que não é o que Ele desejou para nós. E nessa estrada nós estamos chorando, estamos questionando. Ele fala, então eu vou piorar as coisas para derramar a minha graça sobre a sua vida. Se as coisas estão ruins para o seu lado, fica tranquilo que vem graça de Deus aí. Não, pega essa palavra, pastor, o negócio está tudo de ponta cabeça. Fica tranquilo, porque vem coisa de Deus por aí. Mas tudo isso vai depender da sua postura. Deus, ele não é ação. Deus, ele é reação, ele reage conforme aquilo que nós agimos. Olha que coisa terrível, porque Deus fala assim, chegai-vos a mim, e aí eu vou chegar a vós. Ele não fala, eu vou chegar perto de você e está tudo bem. Não, chega você primeiro a mim. Quando você der o primeiro passo, aí eu vou chegar até você. Então para que esse negócio de cobrir a cabeça e dizer, ai, estou com depressão, estou triste demais, hoje eu não vou pentear nem o cabelo, não vou rapar o sovaco, não vou colocar minha dentadura. Não, você vai fazer tudo isso. Você vai se cuidar, vai se arrumar, vai ficar bem, vai ficar linda. E vai dizer, Deus, eu estou entendendo que é o Senhor que está fazendo. Eu estou entendendo que é o Senhor que está projetando. E eu dei tanta risada com o meu pastor. Para quem não sabe, meu pastor é o pastor Eduardo. Eu estava conversando, ele falou assim, o que você achou? Algumas pessoas, ou a maioria que está aqui, conhece meu testemunho. E eu venho de comer lixo, de comer a sujeira que o povo deixava, né? E aí o pastor Eduardo perguntou, eu estive quarta-feira, eu fui à Inglaterra, cheguei hoje de manhã. Inglaterra, nunca pensei que eu ia falar isso. Eu nunca pensei. E aí o pastor Eduardo perguntou para mim, o que você achou da Inglaterra? Eu falei, ai, não é tão bonita assim. Ele falou, ai, desdenhando da Inglaterra. Eu fui lá no pasto da rainha, mas o pasto dela não se compara com o que Deus está preparando para mim. Não, a rainha Elizabeth é muito pouco perto do que Deus está preparando para mim e para você. Não, meu Deus do céu. E aí eu vi uma coisa maravilhosa lá na Inglaterra, que a maioria, pelo menos os que estavam próximos de mim, lógico que eu não conheci todo mundo, né? Assim como eu não conheço todo mundo da Penha, mas a maioria que estava próximo, eles têm uma grande admiração, respeito, reverência. E quando eles falam até emocionado a respeito da rainha. Diz que nunca houve um mandado, um legado, um cuidado como houve sobre as mãos dessa mulher. E eles disseram assim, algo que eu achei lindo. Eles disseram assim, essa mulher, ela adorava a Deus. Ela fazia culto de gratidão. Olha que coisa linda. Às vezes Deus dá um carguinho para a gente, a primeira coisa que a gente deixa é dele, né? Ah, não, hoje agora eu sou supervisora dos perfumes e tal. Já não dá tempo de vir no culto mais. Ei, se a rainha teve tempo de adorar a Deus, você não vai ter? Para com isso, para com essa mentidez. Então eu achei muito lindo. E eu creio que a minha história, só a minha história, já é suficiente para você acreditar, Deus faz. Porque às vezes a gente quer ver. Só a minha história já é suficiente para isso. Livro de Mateus, capítulo 6. Estava com saudade do senhor, pastor Eduardo. O senhor está lindo. Está lindo mesmo. O pastor Eduardo tem um coração gigante.
E eu sei que está sendo transmitido ao vivo, e o que eu vou falar é de grande responsabilidade, mas eu falo com toda a clareza, sinceridade de alma mesmo, com gratidão, Eu não sei se vocês sabem, mas eu não faço parte desse ministério, da placa, do ministério sim, mas da placa eu sou da Assembleia de Deus. Mas eu andei uns 3 anos. Depois de todo o ocorrido, depois de todo o acontecimento, a Cleita aí, que conheceu o meu ministério, que me conhece, não é de hoje, quando você viu carregando essa menina e chamando ela de neta, não aconteceu agora isso, é uma história. A bebê nem existia quando eu conheci a Cleita. E eu fiquei uns 3 anos, cuidado com isso, eu fiquei uns 3 anos sem achar ministério. Sabe quando você fica perdido? Você vai numa igreja, vai em outra. Não era mitidez, não era nada. Era tanta dor, as emoções tão afloradas, tudo tão para fora, que eu não encontrava lugar para acalmar minha dor. E o melhor lugar para acalmar a dor é na presença de Deus. Não é na igreja. A igreja você vem para alinhar, para projetar aquilo que Deus tem para a semana, aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua história. Mas para acalmar a sua dor é quando você para e dá aquele tempo, dá uma deitada. Oi, Crau, você está bem, lindona? Gente, se vocês gostam de semijoias, ela é a mulher. Eu estou vestindo cada uma, fiz um sucesso lá, filha. Você não tem ideia. Tive até que dar uma. Já estou garantindo outra, né? Eu fui para a Inglaterra, eu deixei uma lá, e disse que o que a gente dá e recebe bênção recalcada, sacudida e transbordante. Quando você está com dores, no processo das dores, o lugar de você se curar não é aqui. Aqui é lugar de você alinhar a vontade de Deus. Aqui é lugar de você saber o que é que Deus tem para você. Você guardar, não é, eu preciso esperar a pastora Sandra dar uma sapateada e falar, eis que te digo, não. Desde o momento que começa o culto, Deus já está liberando uma palavra profética para a tua vida. Os louvores é para acalmar a tua alma, para dizer eu faço, eu sou um Deus que, nossa, não tem, eu creio que não existe melhor adoração quando você está com o coração dilacerado e ainda canta um adorador, já amanhece adorando, eu adoro a ti, não importa se você, Deus olha e falando, não tem como não honrar ele. Não tem. Por isso que o diabo tenta, no meio das nossas dores, fechar nós dentro da nossa casa, colocar-nos dentro do casulo da solidão. Mas que bom que você rompeu esse casulo e chegou aqui hoje. Não, talvez você estava uma lagarta até algumas horas atrás, se arrastando, chorando, descabelada, dizendo descabelado. O homem também fica descabelado, né, filho? Só se ele for careca, né? Descabelado, nervoso, preocupado. Você estava inquieto, aí você está um lagarto, né? Aquela lagartinha que a gente tem até medo de olhar. Mas você rompeu o casulo, falou, não, eu vou me colocar no casulo da solidão, mas eu vou sair para fora. E quando você sai para fora, e sair para fora, você não pode ter ajuda de ninguém, porque senão você sai deformado. Às vezes as pessoas querem nos ajudar na hora das nossas dores, e só complica. Porque daí uma coisinha que ela fala, em vez de melhorar, você fala, não, agora piorou mesmo, né? Eu lembro que falavam assim para mim, deixa para lá, o importante é que Deus te ama. Como se, por exemplo, nossa, o amor de Deus fosse nada. E o amor de Deus é tudo para a vida da gente. E eu entendi, eu fiquei uns 3 anos pregando, nem o pastor Duarte sabe disso, mas vai saber hoje, estou colocando em risco o meu ministério agora. Eu fiquei uns 3 anos pregando mesmo, sem ministério. Eu não frequentava igreja nenhuma. Eu frequentava a igreja da minha casa, pastor. Chegava em casa, chorava. Na minha visão, aos meus olhos, eu estava totalmente destruída. E os pastores ligando e dizendo assim, você vem pregar na minha igreja? Eu falava, Deus, o senhor está vendo que eu não tenho condições de fazer nada. Mas eu não tinha coragem de dizer não vou. E aí eu olhava para uma igreja e falava assim, eu vou ficar nessa. Não, um culto agora, eu falava, eu vou ficar nessa. Mas quando eu vi no outro dia, eu já não estava indo naquela igreja mais, já estava indo em outra igreja, já estava sem ena nem beira. E quando Deus falava para mim assim, volta para casa,
E a gente é tão bobo que fica pensando na placa, né? Placa. E eu falava assim, como que eu vou voltar para a igreja daquele homem que me traiu, que saiu, que está contra a mulher? Com que cara que eu vou entrar lá? Como que eu vou voltar para casa, Deus? E na verdade Deus não estava falando da casa em 4 paredes. Deus estava falando da casa, né, que é o céu, na presença dele. E eu fiquei 3 anos assim. Depois de uma decisão, eu voltei para a igreja onde eu encontrei com Jesus, onde Jesus me encontrou. Então eu sou da Adebrais, sou membro participativa lá, oro lá, prego lá. Só não canto lá porque o pastor sabe que eu canto ruim mesmo. Lá o pastor não tem tanta misericórdia como o pastor Duarte tem de mim. É nada, meu pastor é uma bênção. E depois eu encontrei com a De Nações. Eu venho debaixo de muita promessa. Diga para a sua irmã, você tem promessa? Porque tem hora que a gente esquece que a gente tem. Não tem? Tem hora que a gente olha e fala, tudo que foi falado. O pregador estava empolgado. Eu já cheguei a duvidar da profecia. Vocês nunca duvidaram? Eu já. Não só eu? Ai, que vergonha de vir sapateando e falando, eis que eu, Senhor teu Deus, vou te levar para outro país. Eu falava, tá tirando com a minha cara. Eu não estou conseguindo sair de Boituva. Falava, vai, isso aí é encomendado. Achou, só porque viu que esse jeitão internacional, né? Não vai me pegar, não. E depois, eu quero que você entenda que cada pastor, cada ministério, cada chamada, eles têm um portal, um legado, um ciclo novo para a vida da gente. Deus, ele sempre falou a respeito de promessas comigo, sempre falou de um tempo de honra, e no tempo de honra, Deus, para nos honrar, ele usa pessoas. Começa por aí, você não sabe quem ele vai usar, mas ele pode usar esse vizinho que está do teu lado aí. Ele pode usar essa pessoa que está do teu lado. Você vai olhar e falar, mas a pessoa que está do meu lado não tem nada. Esse nada da pessoa vai servir muito para mudar a sua história. E Deus, ele fez algumas promessas e eu estou vivendo essas promessas. Mas o que eu quero dizer, depois que eu cheguei aqui na De Nações, eu conheci o pastor Duarte. Se perguntar como, eu não sei. Eu não sei como conheci o senhor, pastor. Não sei mesmo. Se perguntar qual foi a primeira fala, qual foi o primeiro momento, como eu cheguei da De Nações, eu não sei. Mas eu creio que algum pastor apresentou e fomos convidando, fomos conhecendo. E hoje fico ansiosa quando eu perco um culto de terça. Quando eu não venho, porque muita coisa deu errada. Mas é muita coisa. Não é uma pouca coisa, não. Porque eu tenho que vir até a pé de Boituva. E eu tenho gente valente. O povo que anda comigo vem com porta pendurada, com um carro arrebentado. O povo não está nem aí. O povo que anda comigo é uma bênção. E depois que eu entrei para esse ministério, eu precisava falar isso no altar. Com muita responsabilidade. Depois que eu comecei a vir pregar às terças-feiras aqui, eu acho que eu estou bem umas 6. Eu já estou pregando, viu, gente? Eu estou conversando, mas eu já estou pregando. Muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou na minha vida. Você vai dizer, pastor, Deus falava para mim assim, o telefone vai tocar. E isso aí não é agora, né? Deus falava, o telefone vai tocar e vão oferecer roupa para você vestir. Eu falava, imagina. Hoje o telefone toca e fala, estou mandando um vestido para você. Estou mandando um sapato. Tem gente que manda shampoo, eu falo, gente, não tem cabelo. Não tem. Esses dias Deus anda tão ostentador que está mandando agora creme. Com o que é, Marina? Fios de ouro. Não, filho de ouro. Oh my God, dá glória, gente. Eu uso creme com fio de ouro. Você consegue entender o que eu estou falando? Que depois que eu tive um pastor, que eu estou tendo um pastor, olha, a liderança, né? Depois que eu estou tendo um pastor visionário, porque o pastor Eduardo, ele acredita no que Deus está falando comigo. Se eu chegar aqui agora e falar para o pastor Eduardo com a pastora Bruna, quando eu falo pastor Eduardo, automaticamente já estou falando da pastora Bruna, porque eles são um só. Às vezes tem pastora que fica ofendida, né? Aí falou o nome dele, não falou o meu, mas não casou, não é um só? Não é um só, né? Se eu falar para o pastor Eduardo assim, pastor Eduardo,
Eu estava orando e Deus falou que a partir de agora eu não vou andar mais, eu vou flutuar. O pastor Eduardo, o olho dele enche de lágrimas, da pastora Bruna enche, aí ele fala: oh meu Deus, eu creio, filha. Na outra semana eu estou flutuando. Você precisa andar com pessoas que acreditem naquilo que Deus prometeu para você. Não, é que às vezes a gente começa a andar com pessoas que falam: imagina, por que para ela? Por que para ele? Se não der para mim, não deu para mim, vai dar para ele. Não, anda com quem que quando fala em bênção, quando fala em promessa, o brilho dos olhos dele cresce e fala: olha, eu acredito que ela vai viver tudo isso. Eu nunca tinha tido esse privilégio, pastor, de ter um pastor, porque eu sou meio meninona. E eu não quero perder esse jeito meu. Não quero. Se você disser assim: pastor, não, eu acho horrível aquelas mulheres que chegam tudo empinada, porque prega, porque canta, acho que alguma coisa. A gente não é nada. Tirou Deus da gente, a gente não é nada. Não. Eu quero continuar carregando uma carga que se chama graça e misericórdia de Deus. E o pastor Eduardo me aceitou do jeito que eu sou, meninona, brincalhona. Acredita nos projetos que Deus... Não é nos projetos que eu tenho, porque os projetos que eu tenho... O maior projeto que eu tenho é sair daqui e jantar. Sabe aquela coisa assim, o básico? Hoje eu vou garantir minha comida. Porque tem hora que a gente tem projetos básicos, projetos pequenos. Aí vem Deus e fala assim: você vai ser dono de restaurante. Você fala: não, Deus, eu queria só a janta de hoje. E aí você vai conversar com o pastor fala assim: filho, a marmita de hoje eu garanto. Não, você vai conversar com o pastor Eduardo fala: já estou vendo o terreno. Meu Deus, já estou, olha, menina, pensa, já estou vendo fulano na cozinha, ficando não sei o que, você começa a sentar no chão, quando você vê, pá, você está lá. Como é bom você ter perto de você pessoas que acreditam naquilo que Deus está falando com você. Já estou dando uma dica para você: se você está perto de alguém que só critica, só põe você para baixo, fala para ela: cai fora, porque você não está no plano que Deus tem para mim, não. O capítulo é o 43. Quando nós começamos a ler a respeito do profeta messiânico, nós encontramos no livro de Isaías, nesse capítulo 43, a respeito do Deus de resgate. E ali no versículo 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazê-lo escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? No livro de Isaías, no capítulo 43 e no verso 13, Isaías está como profeta, trabalhando em favor de um povo que está desequilibrado, um povo que está preocupado com as dores que eles viveram no passado, um povo que está carregando marcas de perdas. E aí Deus levanta Isaías para trazer novamente Isaías ao foco. Oh meu Deus, você não quer deixar esse povo vir aqui para o corredor não, pastora? Vem aqui na escada, vem para cá, meninos, meninas. Se você não tiver de mini saia, vem aqui, dá para sentar na escada. Não, porque mini saia dá problema. Daí o pastor: vem, para desafogar um pouco a porta, aí está terrível. Mas não pode ter vergonha, porque eu estou sendo filmada e tenho tempo para pregar. Vem, corre. Só os que estão cheios de Cristo, venha para frente e sente na escada no nome de Jesus. Pronto. Aqui já apareceu. Desse lado tem alguém cheio de Cristo? Se tiver cheio, vem aqui e senta na escada. Só quem está cheio de Cristo. Aí vai melhorar, né? Não melhorou? Descarpando de pé, filha, não dá não. Pastor, eu tenho direito a 10 minutos a mais só porque eu organizei. 10 minutos a mais, pode zerar aí. Pode zerar. Pastor Xande, falei para ele zerar no nome de Jesus. Gustavo, começa tudo do começo. Ele é convertido. Pronto, aí deu certo agora. Zerado, bora. Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, nós começamos a ver Isaías trabalhando com um povo que está desmotivado, com um povo que perdeu o seu equilíbrio, porque diante das lutas e das adversidades, tudo que o inimigo quer é que nós venhamos perder o nosso equilíbrio.
Isaías, ele está indo conversar com o povo israelita, e a primeira palavra que ele diz nesse livro de Isaías, no capítulo específico, esse capítulo 43, ele está dizendo assim: eu conheço um Deus que é o Deus de resgate. Nessa noite eu quero convidar você a levantar a tua mão e dizer que esse resgate chegue até a minha casa, que esse resgate chegue até a minha família, que esse resgate chegue sobre a minha identidade. Eu passei por muito tempo diante, sendo criada por uma família desequilibrada. Eu passei durante muito tempo da minha vida no lar onde não existia o amor, a compaixão, onde não existia a misericórdia, onde não existia a benignidade. Uma criança que foi abusada aos 8 anos de idade. Por incrível que pareça, o pedófilo frequentava a minha casa. O pedófilo era amigo dos meus pais. E por falta da união familiar, por falta do equilíbrio, se puder baixar a frente musical, porque está na frente minha. Por causa do desequilíbrio que existia dentro de casa, quando eu passo por aquele processo de pedofilia, eu não tenho pai e mãe para poder contar aquela dor. Meu pai era um homem alcoólatra, um homem que tinha um sério perfil de falta de caráter, um homem que adulterava e trazia homens e mulheres para dentro do nosso lar, um homem que ele, em tempo de calor, ele fazia xixi na garrafa, na jarra de suco, e colocava dentro da geladeira, para quando eu chegasse da escola, ou a minha mãe chegasse do trabalho, viesse daquela empolgação de matar a sede, a gente virava e ia beber, quando ia ver era a urina do meu pai que estava ali naquela jarra. Uma família realmente destruída, uma família sem nenhum equilíbrio. Durante algum tempo da minha vida, eu disse que o que faltava na minha casa era dinheiro, o que faltava na minha casa era porque faltava amor, mas eu entendi que na minha casa o que faltava era Jesus Cristo. Eu quero dizer que na sua casa pode faltar dinheiro, pode faltar comida, o que não pode faltar é a presença de Jesus Cristo. O que não pode faltar é o amor de Jesus sobre a minha e sobre a tua vida. Foi nessa ausência de Jesus que eu cresci nesse lar destruído. Nessa ausência de Jesus que eu encontrei com um homem mais velho do que eu, que muitas das vezes, para me trazer para perto, ele usava uma das linguagens poderosas do amor, que é a linguagem de afirmação. Eu não sei se hoje você na sua casa disse para sua esposa, você disse para o seu esposo, para o seu filho: eu te amo. A palavra de amor também é um gesto de servir. Quantas vezes nós fazemos um arroz, um café, e ninguém para para olhar e dizer: obrigado porque você cuidou de mim, obrigado porque hoje você dispensou um tempo para fazer uma comida gostosa. Aquele homem, ele começou a trazer umas qualidades que eu não encontrava dentro da minha própria casa. Dentro da minha casa eu era burra, eu era brava, eu era chata. Dentro da minha casa eu era uma criança barulhenta. Eu costumo dizer, pastor Andrade, que se fosse fazer para as pessoas que têm mais de 50 anos, se fosse fazer alguns estudos, todos nós acima de 50 passamos por TDAH. Todos nós passamos por doenças mentais, só que nós não tínhamos médico para que viesse nos analisar, para que viesse dar uma receita. E aí aquele homem, naquela palavra de afirmação trazendo para a minha vida, quando menos eu esperei, ele me estrupou. E ele me estrupou de uma forma tão imbecil, inútil, porque ele me estrupou com algo que eu tinha que ter dentro da minha casa. É algo que você tem que ter dentro da sua casa: tempo de qualidade com a sua família. Não adianta você ser excelente no altar, não adianta você ser excelente no teu trabalho, não adianta você ser maravilhoso com o seu vizinho, se você não for uma bênção para a tua família. Não adianta você guardar a melhor louça, guardar a melhor toalha, guardar o melhor talher para receber visita, se você não dá um tempo de qualidade para a sua casa, para a sua família. Minha casa foi destruída. Eu entendo que como criança, aos meus 8 anos, quando eu fui estrupada, quando eu subi no altar esses dias, eu até chorei de emoção, porque eu lembrei de Malco. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, ele não estava cortando apenas uma orelha, ele estava cortando um projeto, ele estava cortando um sonho,
Ele estava cortando algo que Malco já vinha se dedicando para ser. Mas veio Jesus e colou a orelha de Malco no lugar, dizendo: ninguém corta, ninguém tira aquilo que eu determinei para você ser. Talvez no meio daquele escrúpulo, daquela violência, Satanás estava dizendo: ela nunca vai ter um encontro com Cristo, ela nunca vai ter uma família. Mas aí veio Jesus, colou minha orelha de volta e me deu uma família maravilhosa, para eu poder dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Aquele homem, aquele pedófilo me seduzia com um pão novo. Aquele pedófilo me seduzia com uma lata de sardinha. Aquele pedófilo me seduzia com bife. Porque muitas das vezes, os finais de semana do meu lar, ela espera do término de uma feira, para que eu, minha mãe e meu pai fôssemos catar na feira aquilo que sobrou. Eu lembro a minha mãe recebendo de presente de aniversário uma lasanha da patroa dela. E meu pai, quando vê aquela travessa de lasanha, o meu pai evacuou em cima da lasanha, para que eu e minha mãe não viéssemos comer. Uma casa destruída, uma casa sem paz. Mas a misericórdia de Deus alcançou minha casa. Seja profeta nessa noite, diga: a misericórdia de Deus vai alcançar a tua casa. O meu pai, com 37 anos, ele passa de frente de uma igreja evangélica. Deus começa a trabalhar na nossa família desta forma. Nós vamos morar próximo de uma igreja evangélica. Naquela passagem de indas e vindas a serviço, a minha mãe e meu pai, eles frequentavam um terreiro espírita, o qual se dá o nome de Candomblé. Naquelas indas e vindas, o meu pai escutava a igreja de Cristo dizer: glória a Deus, aleluia. E meu pai dizia assim: eu não consigo entender esses crentes. No meio da luta, no meio da prova, eles ainda encontram forças para ir para um culto e glorificar ao Senhor. Tem muita gente aqui em São Mateus que parou e está dizendo: o que é que está acontecendo na DEVEC, que eles ainda param para dar glória a Deus, aleluia. Não, talvez você não entendeu, mas tem vizinho passando aí e está dizendo: está na prova, está desempregado, está doente, o marido está nas drogas, está com outra, mas Deus ainda levantou o povo santo para dizer: glória a Deus. Se você pode, aplaude a Jesus nessa noite, exalta, glorifica Ele. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. O meu pai, com 37 anos de idade, ele passa num culto pentecostal, num culto cheio da presença de Deus. Não, quando eu digo culto cheio da presença de Deus, não é aquele culto que sapateia, não é aquele culto que cai no espírito. Porque tem gente que cai no espírito, mas quando levanta parece que está endemoniado, porque é cheio de palavrão, cheio de ira. Não adianta cair no espírito se você não consegue ficar de pé na presença. Não adianta sapatear no espírito, se quando você está na presença você se perde, você se vende, você perde o seu equilíbrio. Meu pai passa naquela igreja e ele sente no coração de entrar ali. Enquanto ele entra no culto, a palavra que é liberada naquela noite na vida do meu pai, deixando frisado que o meu pai na época tinha 37 anos de idade. A palavra que é liberada para o meu pai é essa: eis que o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem que é bravo, aquele homem que é praticante da violência doméstica. Existem vários âmbitos da violência doméstica. Algumas pessoas pensam que a violência doméstica é agressão física, mas existe a agressão mental, a agressão financeira. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Eu sei que aquele homem entra na igreja com 37 anos de idade. A palavra que vem liberada é essa: o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai, ele recebe a palavra e ele entrega a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Meu pai chega em casa feliz. Ele chega em casa com a Bíblia na mão, dizendo: olha, eu entrei ali na igreja dos crentes e eu recebi uma palavra extraordinária. A minha mãe está olhando para o meu pai sem entender muita coisa, e aí ele diz assim: olha, Deus tomou o pastor e disse: eis que ele está me preparando o lugar. A minha mãe, que não era entendida, não conhecia o poder sanador de Deus, ela começou a esbravejar
começou a falar palavrões, pegou a Bíblia, começou a bater com a Bíblia no meu pai. O meu pai, que era pavio curto, um homem estourado, ele estava parado olhando para minha mãe, e ele dizia assim: olha, você pode fazer o que você quiser, mas nada vai tirar a minha paz. A primeira coisa que eu entendo: quem tem Cristo não perde a paz. Não, quem conhece a Cristo, ele não fica desesperado com o que estão postando sobre ele no Instagram, ele não fica desesperado do que estão falando com ele. Quem tem Cristo, ele tem. Você tem paz aí? Quando a minha mãe vê que o meu pai está decidido a servir a Jesus, ela diz: então você vai embora de casa, eu quero que você saia da minha casa. Eu sou criança, eu estou com os meus 11 anos de idade, eu agarro nas pernas do meu pai, porque embora meu pai fosse um péssimo homem, ele era meu pai. Ele não era um homem provedor dentro de casa, mas ele era o meu pai. Eu não tinha a dimensão daquilo que o meu pai prejudicava a minha mãe. Eu acho tão lindo como quando a mulher e o homem têm uma saúde mental, um equilíbrio emocional, que não coloca os seus filhos contra os pais. Tem muitos casamentos que terminam e o pai ou a mãe coloca os filhos contra, dizendo: tá vendo? Aquele seu pai, ele não presta. Tá vendo a sua mãe? Ô querido, existe ex-marido, existe ex-mulher, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Uma das melhores coisas que tem é você preservar o nome que estão tentando roubar de nós, que é chamado família. Ainda que venha desvincular um casamento, não deixe que os laços da família sejam quebradas. Não traga assuntos adultos no meio de crianças, porque crianças não têm capacidade de dar a solução para o seu problema. Eu choro porque o que eu estou vendo ali, meu pai vai embora. A minha mãe, com piedade de mim, ela olha e fala assim: vamos fazer o seguinte, você vai dormir aqui hoje, porque a Sandra está com esse escândalo aqui, mas amanhã cedo eu quero que você vá embora. Meu pai, ele sorri para minha mãe e ele fala: fique em paz, Deus já me preparou um lugar. Ainda bem que alguém deu glória aqui. Quando foi de madrugada, a minha mãe contava que ela sentiu um calafrio, uma indisposição no corpo. Ela levanta e vai acender uma vela para os Exus, para aquilo que ela acreditava, para aquilo que a crença dela trazia. Ela está fazendo as oferendas para os Exus, e quando ela levanta, ela vê uma sombra saindo do quarto. Ela diz: tem gente em casa. Ela vai correndo chamar meu pai. Quando ela vai chamar meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado o lugar. Essa palavra é para você. Talvez você está dizendo: não, nunca vai sair da bebida, nunca vai sair da prostituição, nunca vai sair do roubo. É mentira de Satanás. Se Deus fez uma promessa de que vai salvar, Ele vai salvar. Não, é mentira do diabo que para tua casa não tem jeito, que para tua... Não, se Deus falou, não importa onde esteja, não importa quem seja, Ele é fiel para salvar. Aplaude Jesus, glorifica Ele, exalta Ele, bendiga Ele. Oh, Rei da glória, o Deus poderoso, é Ele, somente Ele. Edebaia, súbia, elebanda saia, coube, a nirreface. Eu queria pedir para você que estava aqui no louvor, tá linda, fique de pé um pouquinho. Elebanda aqui, não confunda ela, isso, ela já estava levantando. Quando falou linda, ela não teve dúvida. Elebiolde, elemaia, choube, adenireface. Interessante, naquela perda do meu pai, eu achava que tudo ia dar errado para mim. As coisas já estavam difíceis. E quando eu vim para Cristo, uma das maiores dificuldades que eu tive foi eu entender que Deus é Pai. Eu precisei ser tratada no quesito paternidade. Enquanto eu estou falando sobre o meu pai, o meu Deus diz assim: diga a ela que eu tenho colocado ela no meu colo todos os dias. É o Senhor quem te guarda. Eu vejo um Deus de paternidade te visitando e dizendo: sou eu teu pai, sou eu quem cuido de ti. Porque há momentos que tu diz: se meu pai, se a minha mãe. E Deus está dizendo: pai e mãe pode falhar, mas eu sou um Deus que não falho. Eu cuido de ti, diz o Senhor.